O Espírito Santo foi expulso, não com palavras, mas com práticas. Expulso dos púlpitos onde não há mais joelhos no chão. Expulso dos cultos onde o cronômetro vale mais que a glória. Hoje, há igrejas lotadas, mas o céu está vazio. Em Atos, ele era fogo, fazia homens tremerem, conduzia reuniões com poder, quebrantamento e temor. Hoje, foi substituído por fumaça, LED e discurso motivacional. Ele já não é bem-vindo onde o orgulho dirige e a carne comanda. A igreja moderna não quer ser confrontada, quer ser entretida. Não quer arrependimento, quer afirmação. E o Espírito Santo, que veio para convencer do pecado, foi considerado inconveniente demais. Mas e você? Você sente o Espírito Santo onde adora, ou ele também já se calou diante do seu conforto? Será que o mesmo Espírito que ressuscita já não encontra mais espaço para habitar? Charles Spurgeon dizia: sem o Espírito Santo, a igreja é um corpo sem alma. Ela é morta. Neste vídeo você vai entender como a igreja moderna rejeitou o Espírito Santo e o que isso revela sobre a nossa geração. Ela tinha o Espírito, e isso bastava. Era o Espírito quem escolhia os líderes. Era o Espírito quem proibia viagens e abria portas. Era o Espírito quem derrubava prisões e sustentava mártires. A igreja era conduzida por uma presença, não por uma programação. Hoje, muitos não perceberam, mas algo mudou. O fogo foi trocado por fumaça. Fumaça de palcos, fumaça de vaidades, fumaça de apresentações bem ensaiadas. E por trás dessa cortina cenográfica, um silêncio, um vazio, uma ausência que poucos ousam admitir. A ausência do Espírito Santo. Charles Spurgeon certa vez disse: o Espírito Santo nunca foi enviado para glorificar pastores, denominações ou estratégias, mas para glorificar a Cristo. Mas hoje, o culto gira em torno do nome de um líder, da agenda de um evento, do impacto visual, do número de seguidores. E enquanto isso, o Espírito observa da porta, onde foi deixado do lado de fora. Apocalipse 3 nos dá uma imagem chocante. Jesus está do lado de fora de uma igreja, batendo à porta. Não é o pecador que ele tenta alcançar, é a própria igreja, porque até mesmo a noiva pode se esquecer do noivo. Até mesmo um culto pode acontecer sem Deus presente. E essa é a maior tragédia da igreja moderna. Ela aprendeu a funcionar sem o Espírito. Ela sabe produzir lágrimas sem quebrantamento. Ela sabe provocar arrepios sem santidade. Ela sabe criar atmosfera, mas esqueceu o altar. A substituição foi lenta, mas eficaz. Primeiro, a oração perdeu espaço para a performance. Depois, a palavra foi diluída para não ofender. Depois, o arrependimento foi trocado por frases de autoestima. E por fim, o Espírito, que convence, que incomoda, que rasga, foi declarado persona non grata. Não com palavras, mas com atitudes. Com resistência disfarçada de organização. Com controle disfarçado de excelência. Com medo disfarçado de reverência. O Espírito Santo não é tímido, mas ele é santo. E onde não há lugar para sua santidade, não haverá manifestação do seu poder, se os primeiros discípulos não ousavam se mover sem ele. Como ousamos hoje pregar, cantar, aconselhar e liderar sem sua direção? Como ousamos colocar as mãos nas almas das pessoas, sem termos sido antes tocados por ele? A igreja moderna expulsou o Espírito, porque ele atrapalha. Atrapalha o cronograma, atrapalha o roteiro, atrapalha o orgulho. E é por isso que temos milhares de cultos, mas tão poucas conversões verdadeiras, milhares de sermões, mas tão pouca santidade, milhares de igrejas, mas tão pouca presença. Uma das maiores tragédias espirituais da igreja contemporânea é que ela aprendeu a funcionar sem o Espírito Santo e se acostumou com isso. O povo se reúne, a banda toca, o pastor prega,
A liturgia se cumpre, e todos voltam para casa com a sensação de dever cumprido, mas o céu permanece em silêncio. O Espírito já não preside os cultos, ele apenas observa. Ele não foi oficialmente banido, ele apenas não é mais necessário. A Igreja moderna construiu métodos tão eficientes, programas tão bem pensados, estruturas tão autônomas que o Espírito Santo se tornou um enfeite simbólico, honrado com palavras, mas ignorado com atitudes. E tudo isso parece funcionar. Os bancos estão cheios, as redes sociais estão ativas, os eventos são emocionantes. Mas a presença, a glória, o peso sumiram. Há um versículo em Juízes que ecoa como lamento profético. Sansão não sabia que o Senhor já se havia retirado dele. Juízes 16:20. Essa é a realidade de muitas igrejas. Elas ainda têm movimento, ainda têm aparência de força. Mas o Espírito já se foi e ninguém percebeu. Trocaram a dependência pela técnica. Trocaram a presença pela performance. Trocaram a glória de Deus pela glória do homem. E o mais trágico, chamam isso de avivamento. Dizem que Deus está fazendo algo novo, quando na verdade estão apenas reciclando emoções. Dizem que a igreja está crescendo, mas é o ego que está inflando. Dizem que o culto foi poderoso, mas a única coisa quebrantada foi a vontade do público, não o coração. Não é à toa que vemos tantas lideranças adoecidas, tantos escândalos, tantas quedas públicas. Porque onde o Espírito não governa, o ego assume o trono. E o ego não tem limites. Spurgeon disse com clareza: onde o Espírito Santo é ausente, tudo é em vão. Podem construir igrejas, erguer ministérios, fazer conferências. Sem ele, tudo será madeira, feno e palha. A igreja moderna, na ânsia de ser relevante, se tornou dependente de si mesma. Ela confia na organização, não na oração. Ela se molda ao marketing, não ao espírito. Ela consulta consultores, mas esqueceu de consultar o Senhor. E a consequência disso é uma geração inteira de cristãos que nunca aprenderam a ouvir a voz do Espírito. Sabem repetir frases de impacto, mas não discernem o que o céu está dizendo. Estão familiarizados com o ambiente de culto, mas nunca foram queimados. No altar da presença sabem como emocionar uma multidão, mas não sabem como ser guiados pela nuvem e pelo fogo. O Espírito Santo foi trocado, e não por um inimigo declarado, mas por uma idolatria sutil, a autossuficiência. E o problema da autossuficiência espiritual é que ela te dá a ilusão de que está tudo bem, quando, na verdade, Deus já se retirou faz tempo. Mas ainda há tempo. Tempo para rasgar os programas e voltar ao joelho. Tempo para calar o microfone e ouvir a voz. Tempo para deixar o Espírito Santo voltar a ser o centro, não o adereço. Se ele não for o início, o meio e o fim, tudo o que fazemos é ruído religioso, barulho sem peso, palavras sem vida, movimento sem direção. A verdade é dura, mas precisa ser dita. A igreja moderna tem medo do Espírito Santo. Ela não o nega com palavras. Seria escandaloso demais. Ela o rejeita com métodos, com protocolos, com agendas tão fechadas que Deus não tem espaço nem para respirar. Ela teme o que não pode controlar. Treme diante do imprevisível. Foge daquilo que não se pode ensaiar. E o Espírito Santo nunca foi previsível. Ele desce quando quer. Fala o que ninguém espera. Interrompe cultos, rasga programas, expõe pecados, levanta os pequenos e cala os grandes. Mas hoje, os cultos precisam começar e terminar em um horário exato. Não há espaço para silêncio, não há espaço para choro, não há espaço para arrependimento súbito. Tudo é tão organizado que o Espírito Santo seria um problema logístico. Dizem, não podemos deixar espaço para o emocionalismo. Mas o que realmente querem dizer é, não queremos perder o controle. A igreja moderna teme o Espírito porque ele destrói o conforto do religioso
Ele não apenas consola, ele confronta, não apenas conforta, ele queima. E os homens de terno não querem queimar, querem aplausos, querem ordem, querem manter a dignidade. E o Espírito Santo não tem compromisso com a dignidade humana, ele tem compromisso com a glória de Deus. Spurgeon já dizia: muitos falam do Espírito, mas poucos se submetem a ele. A verdadeira presença do Espírito assusta os que amam o prestígio mais do que a obediência. O problema não é falta de conhecimento, é medo. Medo de escândalo, medo da exposição, medo do quebrantamento público, medo de que as estruturas caiam. Mas talvez elas precisem cair. Talvez o que chamamos de igreja saudável seja apenas uma fachada organizada. Talvez o que chamamos de culto abençoado seja apenas entretenimento gospel. Talvez o que chamamos de avivamento seja apenas mais um evento. O Espírito Santo não quer te emocionar, ele quer te transformar. Ele não vem para dar frio na espinha, ele vem para rasgar o véu, iluminar as trevas e mudar destinos eternos. Mas isso exige rendição. E a igreja moderna quer performance, não rendição. Quer controle, quer previsibilidade, quer manter os holofotes acesos, mesmo que o altar esteja apagado. Por isso, hoje, muitos se emocionam, mas não se convertem. Muitos choram, mas não se arrependem. Muitos sentem, mas não obedecem. Porque o Espírito Santo foi confinado a um rodapé teológico, limitado a uma menção no início do culto, restringido a uma música no final, tolhido, silenciado, evitado. Não porque não cremos nele, mas porque não queremos que ele interfira. A igreja moderna tem medo de perder a ordem, mas já perdeu a presença. Tem medo do caos, mas já vive em mornidão. E o Espírito continua à porta, batendo, esperando, chorando. A presença do Espírito Santo não é algo que se ignora por muito tempo sem consequência. Quando ele é silenciado em uma igreja, o que sobra é barulho. Quando ele é rejeitado por um líder, o que sobra é vaidade. E quando ele é afastado de uma vida, o que sobra é vazio. Mas esse vazio raramente é reconhecido. Ele é maquiado, disfarçado por atividades, agendas, ministérios, compromissos religiosos, e o indivíduo segue dizendo: está tudo bem. Mas no secreto, Deus já se foi. Não foi uma saída violenta, não foi um abandono, foi uma retirada silenciosa, como a glória que se foi do templo em Ezequiel, pouco a pouco. Primeiro cessou o choro, depois cessou o temor, depois cessou o quebrantamento. E então a alma ficou ocupada demais para perceber. Afastar o espírito não é um ato explícito, é uma série de concessões. Pequenas escolhas, negligências sutis, orar menos, ouvir menos, resistir mais, endurecer o coração, até que, sem perceber, a pessoa se acostuma com a ausência e começa a chamá-la de normal. Spurgeon, com sabedoria profética, alertou: é possível continuar o ministério de Deus mesmo depois que o Deus do ministério se foi. Isso vale para uma igreja, mas também para você. Você pode continuar lendo a Bíblia, mas já não ouvir a voz. Pode continuar cantando, mas sem se mover o céu. Pode continuar liderando, mas sem o óleo que quebra julgos. E o mais perigoso, o Espírito pode não impedir. Ele não força a entrada. Ele é como o fogo. Só arde onde há altar e onde não há mais entrega. Ele se apaga, mas o corpo continua andando, a alma continua servindo, a boca continua pregando. Mas já não há peso, já não há glória. Só repetição. E quando esse estado se instala, a pessoa passa a temer o silêncio, porque no fundo sabe que o Espírito já não está mais lá. Por isso, tantos vivem de distrações. Vivem buscando novas palavras, novas experiências, novas emoções.
porque perderam a presença e agora precisam de substitutos. Mas nada substitui o Espírito Santo. Nada. Nem um sermão perfeito, nem um louvor poderoso, nem um cargo na igreja, nem 1 milhão de seguidores. Se ele não estiver, nada faz sentido. É por isso que muitos hoje estão exaustos. Não é falta de atividade, é falta de presença. Estão tentando servir a Deus sem Deus por perto. E isso consome, destrói, envenena a alma, mas ainda há esperança. Enquanto houver arrependimento, ainda há retorno. Enquanto houver joelho que se dobra, há fogo que pode reacender. O Espírito não se foi para sempre. Ele está batendo, ele está chamando, mas não entrará enquanto o trono ainda for seu. Por isso, hoje, ouça essa pergunta com temor. O Espírito Santo ainda tem liberdade dentro de você? Ou ele também foi expulso em silêncio? Quando o Espírito Santo é expulso, algo precisa ocupar o lugar. E como o coração humano não suporta o vazio, ele constrói uma imitação, algo que se pareça com Deus, mas não seja Deus. Essa é a tragédia dos nossos tempos, a falsa unção, o fogo que não queima, o choro que não transforma, o arrepio que não convence, a emoção elevada ao status de presença divina. A igreja moderna descobriu que é possível emocionar pessoas. Sem o Espírito. Basta o acorde certo, a palavra certa, a pausa dramática, o ambiente controlado, a luz diminuída, a música crescente. E então, lágrimas, arrepios, reações. Mas aquilo que parece quebrantamento desaparece no estacionamento. Por quê? O Espírito Santo não toca para impressionar, ele toca para transformar. E transformação custa caro. Custa renúncia, custa entrega, custa cruz. Mas a falsa unção não exige nada, ela entrega tudo, de graça. Desde que o homem continue no controle, é a versão gospel do bezerro de ouro. Algo que dá sensação de espiritualidade, mas que nasceu do desespero de um povo que não queria esperar pela presença real. Foi isso que aconteceu com Arão. No deserto, Moisés estava no monte. A glória estava ali. Mas o povo queria algo visível, controlável, imediato. Então criaram um Deus de ouro e chamaram aquilo de festa ao Senhor. Hoje, não adoramos bezerros, mas adoramos ambientes criados para simular o que perdemos. E chamamos isso de culto. Spurgeon foi implacável ao dizer: nada é mais perigoso do que um culto cheio de movimento, mas vazio do espírito. É isso que vemos em muitos lugares. Movimento, mas não direção. Barulho, mas não quebrantamento. Palavras, mas não verdade. Aplausos, mas não temor. A falsa unção é confortável. Ela massageia o ego. Ela entretém a carne. Ela não exige arrependimento, apenas resposta emocional. E o problema? Ela é viciante, porque é possível viver anos inteiros nesse ciclo, sem nunca perceber que Deus já não está mais ali. A pessoa chora, canta, serve, lidera, mas continua escrava dos mesmos pecados. Porque a falsa unção mexe com os sentidos, mas não toca o espírito. E quando alguém cheio do espírito aparece, há confronto, porque o fogo verdadeiro revela o fogo falso. Quando João Batista abriu a boca no deserto, não havia palco, não havia som, não havia luz, mas havia presença, porque onde o Espírito Santo está, não é preciso criar atmosfera. A atmosfera responde, mas onde ele não está, é preciso fingir, produzir, simular, porque não há vida, só performance. O Espírito Santo é real demais para ser copiado. Ele não pode ser programado, não pode ser limitado e, acima de tudo, não pode ser imitado. Ou ele está presente, ou tudo que temos é religiosidade. Deus é longânimo, mas ele não é indiferente. O Espírito Santo pode ser entristecido, ignorado, resistido. Mas há algo mais grave que tudo isso. Ele pode ser retirado.
Ezequiel viu isso com os próprios olhos. A glória do Senhor se afastando do templo, em silêncio, sem aviso, sem alarde. Primeiro, o Espírito parou no limiar da porta. Depois, se afastou para o portão. Depois, subiu para o monte e, por fim, foi embora. O povo continuou sacrificando, continuou adorando, continuou dizendo: estamos no templo do Senhor. Mas o Senhor já não estava lá. Hoje, essa mesma cena se repete em escala mundial. Templos cheios, programações ativas, líderes em evidência. Mas o Espírito já partiu. E o mais assustador, poucos percebem, poucos sentem, poucos lamentam. Porque onde a presença foi trocada pelo entretenimento, a ausência de Deus já não é sentida como perda. Mas Deus leva a sério sua própria presença. Ele não divide sua glória com ninguém. Ele não permanece onde é tolerado. Ele habita onde é desejado. Spurgeon advertiu: quando Deus se retira, ele leva consigo a unção, a direção e a autoridade. O que sobra é apenas forma, estrutura e esforço humano. Essa é a condição de muitas igrejas: esforço humano, sem óleo, sem direção, sem frutos eternos. E quando Deus se retira, vêm as consequências. A palavra já não corta, a oração já não move, o louvor já não sobe, os corações já não se quebram, porque o Espírito já não está mais ali para agir. Ele foi resistido, até que se retirou. E não pense que isso acontece apenas com igrejas, acontece com pessoas, com líderes.com, ministros.com, todos os que começaram no Espírito, mas terminaram na carne. A princípio, é imperceptível. O dom ainda funciona, a voz ainda alcança, as pessoas ainda aplaudem, mas a intimidade morre. A oração vira rotina, o altar vira palco, a glória vira lembrança. E quando Deus se retira, tudo fica mais leve, porque não há mais glória para carregar. Mas também não há mais vida. Por isso há tantos hoje servindo a Deus em modo automático, movendo estruturas mortas, carregando ministérios sem unção, fazendo o que sempre fizeram, mas com o céu fechado. O que nos resta quando Deus se retira? Nada. Só cansaço, orgulho e ilusão. Mas há uma chance de retorno. Há sempre uma chance. Quando há arrependimento, Deus ainda pode voltar. A glória ainda pode encher o templo. O fogo ainda pode cair no altar. Mas o Espírito não volta onde há resistência. Ele volta onde há quebrantamento, onde há fome, onde há joelho no chão, onde há lágrima de arrependimento. O Espírito Santo nunca deixou a igreja porque quis. Ele foi embora porque foi expulso. Expulso pela pressa, pelo orgulho, pela autossuficiência, pelo medo do fogo verdadeiro. Mas ele ainda bate, ainda chama, ainda espera. Apocalipse 3:20. Não é um versículo para ímpios, é para uma igreja morna, é para um povo que ainda canta, mas já não ouve, que ainda celebra, mas já não discerne. E o que Jesus diz àquela igreja? Eis que estou à porta e bato. A glória não foi embora para sempre, ela pode voltar. Mas só há uma chave para abrir a porta novamente: arrependimento. Não choro teatral, não emoção manipulada, mas arrependimento real, profundo, silencioso, solitário, feito no quarto, não no palco. O Espírito volta quando há espaço, quando o altar é limpo, quando o orgulho é lançado fora, quando a carne é crucificada de novo. O Espírito volta, quando a oração volta a ser clamor e não performance, quando a palavra volta a ser espada e não discurso, quando o culto volta a ser sacrifício e não entretenimento. Spurgeon pregou com lágrimas nos olhos. O Espírito Santo não visita corações orgulhosos, ele habita com os humildes, os que choram diante da cruz, os que ainda tremem diante da palavra. Se queremos que ele volte, precisamos rasgar o que construímos sem ele, rasgar os métodos,
rasgar as fachadas, rasgar a necessidade de aplauso e reconstruir o altar. Voltar à oração simples, voltar ao jejum esquecido, voltar ao silêncio do quarto, voltar à Bíblia como espada, não como decoração, voltar à cruz. O Espírito não busca estrutura, ele busca fome, e se houver um povo com fome, ele voltará, como em Atos, como em Azusa, como nas noites de oração em silêncio, onde ninguém viu. Mas o céu desceu, ele voltará. Mas talvez não do jeito que esperamos. Ele virá com choro, com exposição, com confrontos, com arrependimento verdadeiro, com restauração real. Ele virá quando reconhecermos: sem o Senhor não somos nada. E, então, o altar será reconstruído. O fogo cairá de novo, não por força, não por fama, mas porque o Espírito encontrou lugar. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda responde, algo dentro de você ainda arde. Porque a ausência do Espírito dói. E quando ele começa a chamar de volta, a alma desperta. Mas agora é com você. O Espírito Santo não invadirá. Ele bate e espera. Espera por um coração que reconheça sua ausência. Espera por um altar que precisa ser reconstruído. Espera por uma lágrima sincera. Por um joelho que finalmente se dobra. O mundo te treinou para esconder. A religião te ensinou a fingir. Mas o Espírito está chamando para rasgar. Rasgar o coração. Rasgar o palco. Rasgar a vaidade. Rasgar a independência. Para que ele volte. Para que ele reine, para que ele se agrade de habitar, e não apenas visitar. Você está disposto? Porque ele só entra onde há fome, onde há cruz, onde há entrega. Se essa mensagem queimou dentro